Olá, meus amados irmãos, muito obrigado por estarem do outro lado acompanhando esse vídeo. E o meu sincero desejo é que a presença do Senhor possa repousar em vossa vida de uma forma especial. Bem, neste momento eu quero refletir com os meus irmãos a respeito do assunto de caráter muito importante. Sim, como eu disse, de caráter muito importante mesmo. Mas antes de eu poder fazê-lo, gostaria de convidá-lo que me acompanhe a uma breve oração. Por favor, aonde quer que estejas, tenha esse senso de reverência, porque vamos falar com o Todo-Poderoso. Então, oremos. Nosso Deus, muito obrigado por este momento que o Senhor nos oferece. Nos conceda claridade a respeito de sua palavra e permita que o teu Santo Espírito possa nos abençoar na compreensão da mesma em Cristo Jesus. Nós te rogamos com fé. Amém. Bem, o assunto que eu trouxe para a apresentação de hoje tem a ver com o que constitui, na verdade, o pecado, de acordo com as Sagradas Escrituras. O que constitui, na verdade, o pecado, irmãos? Porque muitas das vezes o que acontece é que nós alimentamos falsas ideias, falsos conceitos a respeito do que constitui o pecado. Por exemplo, um dos falsos conceitos que é defendido e ensinado no cristianismo, por muitos, até mesmo dentro do adventismo, por muitos também, é que a nossa própria natureza, a nossa natureza humana, pecaminosa nesse caso, em si mesma constitui já um pecado diante de Deus. Constitui já uma ofensa diante de Deus. Ou seja, que nós seríamos culpados da parte de Deus somente por refletirmos essa natureza pecaminosa, somente por termos essa natureza humana pecadora. Será que essas ideias, essas teorias que estão incorporadas no cristianismo, será que são verdadeiras? Será que estão de acordo com o padrão da palavra de Deus a respeito do que vem a constituir-se pecado? Então quero convidá-lo, se tiver a tua Bíblia aí próximo, a abrir comigo a sua Bíblia nesse caso, que é a palavra de Deus, que deve reger todos os assuntos ligados à palavra de Deus. E gostaria que me acompanhasse no livro de 1 de João. 1 de João, quase no final da Bíblia, vê o que está escrito no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Será que o irmão conseguiu perceber? Será que a irmã conseguiu entender? O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado não é nossa natureza. Tem algumas pessoas que comumente, ou seja, normalmente, elas quando se apresentam na presença de Deus, elas oram da seguinte forma: Deus, perdoa-me porque eu sou pecador. Isso quer dizer que Deus precisa te perdoar porque você é pecador. Mas quem na verdade é pecador? Pecador é aquele que comete pecado. Você não precisa orar para Deus te perdoar
porque você é por natureza pecador. Não. Você precisa orar para Deus te perdoar porque você consentiu com os teus desejos pecaminosos, com as tuas vontades erradas, com as tuas intenções maliciosas. Quando você consente com esses planos maus, com essas vontades erradas, aquilo constitui-se pecado. O teu consentimento com essas coisas. Agora, quando essas coisas aparecem, esses desejos maus aparecem, e você não consente com elas, elas em si mesmas não são pecado, irmão. Não são pecado, irmão. Então fica descansada. O pecado não são as tuas próprias tendências erradas que você tem dentro do teu coração pecaminoso, que você herdou através de Adão e Eva. O pecado é quando você consente com essas vontades erradas, com essas propensões erradas. Então fica aqui claro. Pecado é transgredir conscientemente a lei de Deus. Ou seja, pecado é colocar em funcionalidade essa máquina humana pecaminosa em ação, nesse caso, fazendo uma redundância. Então, o pecado é o consentir com os prazeres e desejos e as tendências, mas dessa máquina que eu tenho, que é a natureza humana pecaminosa. Enquanto eu não consentir com elas, elas mesmas em si não constituem-se pecado. Então, eu espero ter ajudado no sentido de que haja uma clara dicotomia entre o pecado e aquilo que não constitui o pecado de acordo com a palavra de Deus. Não possamos cair nesses enganos sutis do maligno para que possamos de alguma forma afetar a profundeza e a suficiência do Evangelho em remediar completamente a situação do pecado. Então, muito obrigado, querido irmão, querida irmã. Conto consigo na próxima ocasião, na providência do nosso bom Deus. Por favor, neste momento, tenha a bondade de me acompanhar em mais uma breve oração. Sendo assim, vamos orar. Oremos ao Pai. Soberano nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este precioso momento que nos deste de ouvirmos a Tua palavra. Permita, Senhor Deus, que o que nós ouvimos e aprendemos possa, pelo Espírito Santo, estar claro para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude para podermos remediar com o preciosíssimo Evangelho do Senhor Jesus o pecado que nos afasta de Ti, que é a prática que nós consentimos em fazer, em expressar em nossa vida em relação aos nossos desejos maus. Aceite que nos guardes em Sua glória e para a Sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Estamos juntos.